Solto ou denso? Talvez essa não seja a maior dúvida de todas no nosso universo do arguile. Mas para quem tem esse questionamento sem resposta, eu tô aqui para te ajudar. Salve meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certo? Eu sou o Sakamoto e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Começando uma trinca de vídeos aí a respeito de preparo. Eu sei que vocês gostam e tem toda uma questão de conhecimento e informação que nunca vai ser demais. Quanto mais eu puder passar para vocês, quanto mais eu puder aprender sobre isso, para complementar aí o seu conhecimento, eu acho que agrega a todos nós. Então hoje a gente vai falar de preparo denso, né? Até então eu sempre utilizei o prensado, né? Mas assim, vou deixar esse termo para outros segmentos e vou utilizar o denso, porque essa nomenclatura vem lá dos americanos, né? Que esse negócio de tabaco de preparo denso começou lá com eles de fato, né? Até mesmo devido à criação da Tangiers. E, consequentemente, isso foi sendo levado para outras marcas de Dark Blend, mas serve aí como um parâmetro também para os tabacos claros, tá certo? Então, nos Estados Unidos, são 3 formas de preparo. Uma você vai conferir hoje e as outras 2 em outros 2 vídeos. É o Fluffy Pack, que é o preparo fofinho, é o preparo solto. Você tem o Semi-Dense Pack, que é um semi-denso, ou seja, ele não é tão solto, mas também não é super denso. E tem o Dense Pack. E cada um tem uma proposta, ou seja, cada um tem uma ideia. E realmente tem diferença para tabaco escuro, para Dark Blend, mas também muda um pouco para tabaco Virginia. E eu vou falar um pouquinho dos dois, tentar trazer assim um panorama geral. Eu vou estar utilizando aqui Videira Candy da Azzurri, que nada mais, nada menos é uma uva roxa, que é muito boa, é muito saborosa. Então, utilizando o nosso Roche velho de guerra aqui, o nosso Monge Stripes, meu, esse aqui tá bem utilizado, tá? Já faz um tempo que esse aqui tá sendo consumido, né? Fazendo parte das nossas sessões. Então, o que acontece? Primeira coisa, cara, seja tabaco claro, seja tabaco escuro, sempre bom dar aquela misturada para deixar o melaço bem distribuído, cara, certo? Então isso não tô falando nada de absurdo. Sabe quando você vai fazer aquela carninha, Patrick? Quando você vai fazer aquele para quem gosta de um frangoleta, para quem gosta de um legumeta, você dá aquela marinadinha de leve assim, ó, porque às vezes você não tem aquele tempo absurdo. Mas você deixa aqueles 5 minutinhos, você mistura os temperos, tá? Deixa grudadinho, coisa bonita. E dá aquela mexida para ficar tudo certinho, tudo homogêneo. Exato. Ou pelo menos o máximo possível, né? Nem sempre vai ficar exatamente, mas aqui serve aí com mesma ideia, tá bom? E o que acontece num Dark Blend, pelo menos de acordo com as minhas experiências, quando eu faço um Fluffy, um Semi-Dense ou um pack realmente denso, tá? O semi-denso eu talvez vou pensar um pouco a respeito aí dessa nomenclatura, que é meio estranho, né? O denso ok, mas o semi-denso parece aquela história do copo meio vazio, meio cheio, né? Então é o seguinte, no tabaco escuro, um preparo solto faz com que ele fique posicionado na cuba do Roche de forma mais aerada, então tem mais espaços de ar. Então o calor ele penetra pegando desde a primeira parte de tabaco até a última. Aqui está mais embaixo, certo? E o que isso vai fazer com a sua sessão? Cara, vai te trazer uma potência diferenciada. Essa potência está atrelada muito mais, na minha humilde opinião, à questão da nicotina em si. Porque tanto no Fluffy quanto no denso, o que acontece? Eu consigo sentir o flavor muito bem. Então é mais uma questão aí daquilo que você sente da potência, né, do tabaco. É claro que existem vários Dark Blends e eles são produzidos de inúmeras formas, né? Desde da escolha do tabaco em si, né? Assim como o processo para deixar ele mais suave, né? Mesmo que você fale, eu gosto de linha Burley, por exemplo, linha F-Line da Tangiers é mais forte, tarará, tarará. Saiba que muito provavelmente, tá? Eu tô falando assim com achismo baseado nas minhas experiências. Esse tabaco ele vai sofrer algum processo ali, né, de lavagem
né, ou pelo menos de secagem, para reduzir um pouco do nível do amoníaco. Porque, caso ele venha já puro, eu não sei se na Tangiers é dessa forma, né, você já utilize direto, cara, você ali, enfim, tem um produto que ele é, não vou dizer infumável, mas extremamente forte. E eu não acho que Tangiers seja, assim, forte a ponto de ser intragável, né, pela maior parte das pessoas. É muito uma questão de costume. Hoje você está acostumado, você está saciado com um nível de nível de nicotina e amoníaco, e amanhã você está exigindo mais. Então você vai ganhando resistência, vai desejando mais. Então com o preparo solto é isso que acontece. Eu falo que assim, dá para começar fazendo preparo solto? Dá. Por quê? Primeiro que economiza tabaco ou faz um uso mais coerente. Aqui, ó, no denso eu já fiz um pouquinho uma limpeza inicial e vou fazer realmente prensar ele aqui, ó, deixar ele bem denso, bem colado para explicar um pouco para vocês. Então assim, no solto, no fluff, você criando esses espaços de ar, você tem essa maior potência da nicotina, né, o amoníaco, pô, batendo forte e tal, fazendo aquela, pegando na garganta de leve, sentindo aquele murro, aquele soco, é isso que acontece. No semi-denso, você reduz um pouquinho, mas ainda sente uma paulada. E no pack denso, né? Eu vou me confundir ao longo desse vídeo ainda. O que acontece? Você cria uma camada bem assim, unificada de tabaco. Então a queima, ela vai logo direto para a camada inicial. E aí essa queima, ela vai sendo lenta. Você vai criando ali uma queima mais lenta. Você não consegue penetrar ali o calor desde o início. Ah, mas tem uns americanos que fazem furos no alumínio até o fim para criar esses espaços. Cara, fica um pouco esquisito. Porque assim, se o preparo solto é para você deixar mais aerado, não entendo por que você deixar ele denso e furar até o final para criar espaços de ar. Tudo bem, você vai criar blocos maiores, você vai criar de fato blocos de tabaco, né, ao redor do roche. E assim, acaba sendo meio que um semidenso, só que ao mesmo tempo sem furar até o fim, só furando superficialmente. E na minha opinião funciona super bem. Tá começando a fumar um tabaco Dark Blend. Qual que é a minha sugestão para você? É fazer a utilização do preparo denso. Porque ele tem algumas vantagens para que você não se sinta mal logo nas primeiras sessões, nas primeiras puxadas, certo? Então aqui, ó, eu vou mostrar um pouco do que eu faço, não há segredo. Fica tranquilo, Patrick, eu vou chegar até você porque eu sei que é difícil a gente mostrar isso, mas você é um cara muito foda no que faz e você vai conseguir. Num fluff pack, num preparo solto, eu consigo deixar esse tabaco um pouco mais alto, certo? Aqui no denso, eu prefiro deixar ele um pouco mais baixo. Ah, mas não é um pouco contraditório? É por preferência, ok? Porque, como aqui tá tudo unificado, se eu queimar, cara, muito capaz desse calor jogar tudo para dentro e ele torrar de uma vez só. Com o tabaco solto, você às vezes vai dar uma torradinha numa coisa ou outra, mas consegue controlar um pouquinho mais o calor, ok? E fora que assim, por ter uma quantidade, né, por ser denso, por ser unificado, você vai acabar gastando um pouco mais. Eu prefiro deixar um pouco mais baixo para não ficar uma quantidade desigual, né, se comparado no solto do que, né, e também aí no denso. Eu vou chutar aí, por algumas análises que eu fiz, que fazendo nesse preparo denso, você vai utilizar pelo menos aí 15, 20% a mais de tabaco. Podendo ser mais, tá? Mas pelo menos essa quantidade. E se for solto ou denso ou semidenso, você precisa utilizar aí a textura do Skin Edition. Nosso merchan desse alumínio sensacional, que caso você não conheça, precisa conhecer, tá certo? E os nossos furadores SKMT que já estão disponíveis em nosso site. Cupom SACA para ganhar um descontinho e aí adquirir todos os nossos furadores. Temos aí o nigiri de atum, o salmão, o hashi claro e o hashi escuro, ok? A furação, seja em preparo solto ou denso, eu utilizo muito parecido, cara. Eu não mudo muita coisa. Mas... Você não vai até o final, né? Não vou até o final. Vou nada. Vou nada. Mas aqui, como a gente está utilizando o carvão cúbico, Patrick, você me deu um susto agora, sabia? Tomei um susto.
Por quê? Eu não tava esperando você falar, não. É que eu não te chamei, né? Mas desculpa, a culpa é minha, né? Você falou, não, eu vou falar. Como a gente está utilizando o carvão cúbico, né? Que tem uma superfície de contato menor se comparado a 3 peças de hexagonal, eu vou deixar uma quantidade um pouquinho menor de furos. E não me pergunte quantos furos a menos. Porque eu não faço contas relacionadas à quantidade de furos. Só contas de como esse roche vai ficar gostoso. Ok? E para quem tem dúvidas do nossa textura do Skin Edition, cara, prove, porque ele tá sensacional. Ele ajuda muitas pessoas aí pro carvão ficar bem estável, né? Ele também não apaga, porque tem essa texturinha que ajuda bastante. E ele, claro, muito fácil de ser manuseado, tá bem legal, tá show de bola. Beleza? Então, assim, talvez você esteja assistindo falando, saca, mesmo que eu vá degustar a Tangiers ou qualquer outro tabaco, eu vou fazer o solto porque eu economizo mais. Tá tudo bem. O que eu quero mostrar aqui para vocês são as possibilidades e não o que tá certo e o que tá errado. O que tá certo é você sempre utilizar produtos de qualidade, como no caso Carvões Cubic da Rainbow. Esse cúbico, eu falo cubic, né? Parece cúbico, né? Fica estranho. Tá simplesmente fenômeno, não tenho o que dizer. Carvão sensacional para rochas como Monge, 3 pecinhas, para controlador de calor, para quem você quiser, cara. Para telinha, para sem telinha, fica brabo demais. Então, sabendo disso, eu gosto muito de inventar. Como é que chamava? Professor Pardal, que inventava muito, né? Tinha o professor, existia o professor Pardal. Eu, às vezes, gosto de ser meio pardalzeiro nas minhas sessões. Dou umas incrementadas, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes faço umas furações esquisitas. Nada de desenho. Não sou a favor de desenho, cara. Desenhar no roche não tem funcionalidade, tem estética. E às vezes, cara, vai ficar estranho. Assim, não é que eu não sou a favor pra minha vida. Se você gosta, tá tudo bem também. Eu não tô aqui pra ficar criando regra e depois cagar as próprias. Nem todo tabaco foi feito para ser preparado solto. E nem todo tabaco foi preparado para ser denso. O que significa? Nem toda Tangiers você vai deixar solto, nem todo tabaco, claro, tipo o Zig, você vai fazer prensado, você vai fazer denso. Não, não é. Você vai escolher formas, porque existem roches diferentes. Por exemplo, um roche de uma capacidade igual ao Monge, eu não vejo problema nenhum em fazer solto. Mas um roche menor, cara, fica interessante você ali fazer, né, ele é um pouco mais raso, você fazer um preparo um pouco mais denso, porque evita do tabaco tocar muito facilmente aí no alumínio. E aí, mesmo você utilizando uma quantidade baixa uma gramatura baixa, né, de tabaco, você consegue durar a sua sessão. Então, assim, tem propostas e propostas, mas a ideia que eu quero trazer para vocês é um pouco da base para que vocês coloquem aí nos comentários. Por exemplo, durante o meu início, eu sempre aprendi que era tabaco solto. Seja ali com os roches chineses, posteriormente com os roches sírio, com o roche egípcio, até a chegada do fúnel. Aí eu tive algumas mudanças diferentes, né? Mas a maior parte do tempo foi solto. Quando começou, né, a vir alguns roches um pouquinho mais rasos, porque você fala de fúnel, cara, teve muito fúnel bitola no nosso mercado, cara, uns fúnel muito fundo. E aí quando começou a vir uns roches um pouquinho mais rasos, aí começou a pensar em fazer um preparo um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais denso, legal, funcionando super bem. E é claro que não foi assim do nada que a gente tirou essa ideia, muito pelo contrário, né? Essas ideias aí, elas foram muito aplicadas lá nos Estados Unidos, que serviu de grande escola para nós, e a gente acabou aderindo, testando, né? Porque não adianta você só ler, ouvir, né? Assistir uma informação e achar que aquilo é verdade. Você precisa testar se você tiver a oportunidade, né? Principalmente quando se fala de uma coisa que tem gostos e gostos. Mas o preparo denso, cara, ele é muito bacana. Em caso de tabaco Virginia, que é importante salientar, o que acontece? Quando tem o cooling, né? O ice, a menta ice, quando você deixa ele bem denso, essa parte do ice se sobressai. Pelo menos no início, pode ser que ao longo da sessão diminua, mas as primeiras puxadas com toda certeza tendem a ser mais geladas. Se você deixar muito próximo da região do alumínio. Se você prensar e deixar numa altura baixa, como por exemplo essa aqui, e fazer o cozimento certo, ou seja, o tempo de cura, né, do calor e tudo mais aqui dentro,
você tem um sabor muito parecido com o solto. Então, existem grandes variáveis. O que eu quero dizer, arguile não é complicado, mas eu gosto de falar um pouco tecnicamente aí das nossas situações, das possibilidades, para que vocês possam aí brincar com essas alternativas, certo? E assim, tudo depende. Você pode fazer um tabaco solto alto e, cara, ficar muito gelado, porque aí você vai tostar um pedacinho ou outro ali que está colado mais no alumínio nos primeiros minutos de sessão. Assim como você pode fazer um preparo denso, baixo, com o próprio tabaco Virginia gelado e não acontecer a mesma coisa. Então, assim, assistiu esse vídeo, tá interessado, curioso em ter novas experiências? Só vai, né? Pega a nossa base aqui e vai em frente que com certeza você vai ser feliz. E falando em base, né, Patrick, que nós temos aqui a nossa base jateada da SKMT do Temple. Você que quer garantir, corre agora lá no site, né, o link tá na descrição. Use o cupom SACA, essa base tá linda e maravilhosa, né, jateada, para combinar com o Hikari Blade, que no caso é o prata, mas também com qualquer outra cor de Temple aí da sua preferência. Então agora 3 possibilidades de vaso, né? Lembrando que a gente está vendendo o conjunto, né, de vaso jateado com o próprio Hikari Blade com prata, mas caso você queira garantir, né, individualmente, você pode ir lá comprar o seu vaso jateado sem problema nenhum. Certo, Patrick? Certo. Posso? Pode. Nem esperou o pode, mas já tá puxando. É muito legal essa questão do denso, principalmente Dark Blend, pela suavidade inicial. Não é aquele arranca a alma, sabe? Aquele soco de potência, né? Mas, em relação ao sabor, muito bom, tá ligado? E é engraçado que é que nem você tava comentando, é invertido, né? Pra tabaco Virginia com cooling e pro Dark Blend. Exato. Porque fica mais forte quando tem cooling e fica mais suave quando é no Dark Blend. Não é à toa que você pega os tabacos que tem aí a presença do cooling, né, da mentais. O começo é muito estrondoroso e do meio pro fim ele já dá uma bela de uma reduzida. Porque realmente é aquele boost inicial que você vai ter, né, pelo menos metade da sessão bem gelada, bem refrescante. Depois há uma queda bem significativa aí dessa refrescância. O que você prefere fazer, Patrick? No quê? Da vida. O que eu prefiro fazer De preparo de roche. Na hora de preparar o roche? Cara, é meio igual você falou. Não. Quando é Dark Blend eu prefiro fazer mais prensadinho. Eu acho que eu vou mais pro lado do semidenso. Eu não deixo ele muito prensado. E, cara, quando é Virginia, eu sempre vou pro mais solto. É assim, não prenso. Não gosto de fazer prensado. Agora começa a pegar um pouquinho. Entendeu? Ele vai ganhando calor, ele vai ganhando corpo e aí ele faz um processo diferente do que solto. Você vai sendo mais gradual, né? Você vai uma crescente. Enquanto, na minha opinião, com o preparo solto, você vem numa decrescente. Você começa lá em cima, potente pra caramba e vai reduzindo pouco a pouco, tá? O decrescente significa só reduzir, não significa que é uma queda brusca, ok? É uma redução. Mas ele também estabiliza, né? Que nem você... Ele vai ficando um pouco mais forte, mas ele chega num pico e não fica nada absurdo. Ele estabiliza ali numa potência boa. Pra quem tem dificuldades com Dark Blend, é uma forma muito interessante, assim, né? Dessa forma você preparar, assim, mais denso. Mas pra quem já tá, né, já sente a saciedade super bem, já sente a potência, já tá aberto a isso sem problema nenhum, aí faz o solto e vai ser feliz também. Ou semidenso. Vai de gosto. Acho que cada um tem a sua forma. E sempre preze, cara, por sabor. Eu sei que ninguém é hipócrita, cara. Eu não vou falar, ai, nossa, se sair um ralinho de fumaça eu tô feliz. Não tô. Mas o sabor é primordial. Dá pra ter os dois? Dá, mas precisa, cara, ficar muito de olho no controle de calor o tempo todo, cara. Ou pelo menos de uma forma muito frequente. Não dá pra se ter os dois ali com qualidades absurdas, sem ali um pente fino, sabe? Sem uma vistoria frequente ali para ver como é que tá o seu roche. Sem ter a manha toda, soprar
Aí, ó, saindo pouca fumaça, ou seja, dá até para colocar mais calor, mas tá funcionando, entendeu? Ele tá entregando aquilo que é a proposta, que é sabor. Você não abre um sachê e vê fumaça, você sente fumaça, você sente sabor. Então essa, na minha opinião, é a minha busca sempre. Eu já vejo rosa que dura 20, 30 minutos e eu fico um pouco assustado. Por quê? Com as mesmas coisas, tem gente que consegue dobrar esse tempo, que é o meu padrão. Daria para ir até mais? Dá, mas eu prefiro ficar ali numa horinha que eu acho que é o suficiente para mim. Entre 45 a 60 minutos. É isso aí, Patrick? É isso aí. Então, muito obrigado a todos que acompanharam. Quero ver seus comentários aí. Tamo junto demais. Beijão. E valeu, pessoal. Até a próxima.